Bom dia, pessoal. Super obrigada pela presença, tanto presencial, né, quanto a virtual. Só um recadinho, as pessoas que estão no virtual, quando forem fazer perguntas, por favor, não esqueçam, né, de escrever no chat para a gente poder ter a colaboração de todos os participantes. Bom, eu sou a Luciene Magalhães, eu era co-chair da WCD até recentemente, e eu me aposentei da KPMG em maio desse ano, um pouquinho antecipado, e eu continuo colaborando com a WCD, porque eu acho que hoje em dia está muito falando em propósito, né? E eu sempre busquei, quando a gente formou os grupos de trabalho, os peers group, a participação, principalmente, das conselheiras e membros de comitês de assessoramento ao conselho mais sêniores, dessa responsabilidade. Já que a gente está falando de responsabilidade fiduciária, eu vou fazer aqui um trocadilho dessa responsabilidade fiduciária que existe com a WCD também, né? Porque nós nos posicionamos no mercado, foi bastante difícil, né? A WCD tem 24% de mulheres no nível de conselho no mercado de capitais. É um valor embedded muito significativo que, às vezes, nós não percebemos quando nós estamos dentro da comunidade. E trazer esse senso dessa comunidade, né? Sempre aberta também às participações dos homens, porque sempre teve aberto, mas para que a gente possa ter um significado também na participação dessa comunidade. Então, queria agradecer ao Machado Meyer, né, na figura do Soré, que é parceiro já há longos anos, por nos receber aqui, e explicar um pouquinho do propósito da gente falar de responsabilidade fiduciária. Ele vai se apresentar para que a gente possa trazer aqui quase que casos práticos, né? Esses fóruns que eles são menores, onde a gente traz um evento como esse, é para que a gente possa trazer o exercício daquilo que a gente está vivendo, daquilo que o mercado que está acontecendo no mercado. Então, a gente vê um mercado, sob a ótica de geopolítica, muito conflitante, né? E sob a ótica de recuperações judiciais, pior ainda, né? Nós nunca vimos tanto. Então, um mercado bastante mexido. E nos eventos, nas nossas comunicações diárias, a gente está sempre falando, por que o Conselho não viu? E por que a auditoria interna não viu? E por que o Coaud não viu? E por que os auditores externos não viram? É sempre um apontando o dedo para o outro, né? Então, a gente trazer essa oportunidade naquilo que eventualmente deixou de ser visto ou deixou de ser perguntado, onde o Soré vai nos passar alguns exemplos, e nós combinamos aqui não é um joguinho, mas só para a gente aquecer os tamborins, eu vou fazer algumas perguntas para ele vai colocar esse contexto para que a gente possa ficar realmente à vontade para responder ele, né, Soraya? Não eu só sou moderadora. E para que nós possamos ficar totalmente à vontade de exercitar, né, com as perguntas e com dúvidas no nosso posicionamento, que esse é o valor que a gente traz nesses eventos, onde a gente não fica solitário, né? A gente tem uma companhia, a gente pode perguntar e como você faria, e como é que você vê, para que a gente possa, então, expressar mais essa experiência. Então, Sória, muito obrigada de novo, né, pela sua gentileza em nos receber na sua casa e contar com a sua experiência na nossa vida. Obrigada. Obrigado, Lu. Bom dia, pessoal, tudo bem? Também bom dia para quem está acompanhando remotamente, mas especialmente quem se deslocou aqui numa terça-feira fria de manhã até a nossa casa. Queria demais agradecer o convite. Acho que, para mim, em especial, é muito gratificante que vocês tenham resolvido tirar um pouquinho da manhã de vocês para bater papo comigo, mas para o Machado Meyer também é uma honra ter vocês aqui. Fale meu nome, aproveitar que a minha sócia Maria Flávia está aqui para falar em nome também da sociedade como um todo. Vou começar dizendo, gente, que eu sou, né, especialista em compliance, investigações de direito penal empresarial. Eu sou sócio que lidera essas práticas aqui no escritório. Eu não sou um sócio especialista em CVM, em societário, né? E a ideia aqui, o que a gente pensou,
não é eu vir aqui dar uma aula para vocês, até porque eu não seria uma pessoa mais adequada para falar de todos os assuntos. A ideia é a gente trazer reflexões e a gente fazer um bate-papo, né? E eu conversava aqui com a Lu antes e tive a honra, né? Eu fui sócio da KPMG por alguns anos, tive a honra, então, de ter a Lu como sócia e como quem tocava no comitê executivo as pessoas da KPMG, o que é um tema importante para uma empresa, né? Como é o Machado Meyer também, baseado em pessoas. Eu conversava com a Lu aqui antes, né, de que talvez o grande ponto para profissionais hipersênios como vocês não é a gente vir nesse momento e trazer um monte de dado. Ah, o artigo 153 da Lei das SA, no parágrafo 1º, traz. Até porque no momento atual do mundo, se você quer dado, você acha dado em qualquer lugar, é muito rápido, né? Tava brincando com a Lu aqui antes, né, Lu, falando assim, quando eu estava na faculdade, mas vai lembrar também, você queria saber uma lei, tinha que pegar um negócio gigantesco, que chamava Vadmecum, ir lá e achar no Vadmecum qual era a lei e tal. E aí falava assim, meu, mas esse Vadmecum é do ano passado, será que mudou essa lei? Falei assim, rapaz, alguém sabe se mudou? E hoje, né, a gente foi vendo evoluindo, e hoje, na verdade, ninguém nem procura mais a lei no site do Planalto lá. A lei, né, você pergunta para o chat GPT, qual é a lei que regula tal coisa? Né? Então, os dados estão aí para todo mundo. Ainda mais para profissionais que são super experientes como vocês. O que a gente pensou desse bate-papo, e vale para quem está remoto também, pode participar do bate-papo no chat, é a gente tentar concatenar esses dados de uma maneira crítica e construtiva para pensar o que eles significam na atuação de vocês no dia a dia, né, como conselheiros, como executivos dentro das empresas. É isso. Bom, então vamos começar a esquentar aqui os tamborins e, à medida que a gente for finalizando, a gente vai abrindo para perguntas. Então, só para a gente poder, para ele colocar o view todo, né, com a propriedade necessária, para que a gente possa, então, refletir sobre isso e fazer os questionamentos, tá? Bom, então vamos lá. Soraya, o que é o dever de diligência do administrador e como ele é regulado no Brasil, né? Você poderia dedicar um pouco de tempo de apresentar essas, acho que duas grandes vertentes de responsabilização, sendo da própria companhia, de seus administradores, e a responsabilidade perante a coletividade. Pois é, acho que esse talvez é a pergunta de $1 milhão, né? Eu falhei em me apresentar, como a Lu disse que eu faria, eu já falei que eu sou Rafael, né, que eu toco isso, mas acho que há um ponto importante, né? Eu comecei minha carreira lá atrás na Corregedoria do Estado, né, no Ministério Público, depois na Corregedoria. Anos como advogado, anos como sócio de Big Four. Voltei aqui basicamente lidando com crise, ou seja, quando algo deu errado. E quando a gente fala dessas crises, a gente invariavelmente pensa em quem que vai ser responsabilizado. Então, nos casos que eu trabalho, desde trabalho escravo, fraude, corrupção, assédio, a gente sempre pensa quem vai ser responsabilizado. E responsabilidade, né, quando a gente fala de responsabilidade fiduciária, olhando para essas duas palavras, responsabilidade basicamente é quem que vai ter o dever de arcar, seja com o seu bolso, seja com a sua liberdade, no caso do direito penal, né, com os efeitos negativos daquele ato. Então, quando eu brinco com meu filho em casa, né, tenho 3 filhos pequenos, né, me inspirei na Lu. Eu tive gêmeos, gente, então eu perguntei para a Lu, quando minha esposa estava grávida, eu falei, Lu, Lu, e aí e tal? Eu sigo até hoje a dica que ela me deu, que ela falou. Você segue um cronograma. Você não sai do cronograma. Sigo até hoje. A gente bom, mas nada a ver com o assunto. Quando eu dou uma bronca numa criança, a primeira coisa que a criança fala é: não tive culpa, papai. Né? Não tive culpa. E porque ele não quer ser responsabilizado por aquilo. Né? Então, ele não quer pedir castigo. Simples, a consequência daquele ato. Quem sofre as consequências. Só que fiduciária é uma palavra chique que os advogados usam para falar de confiança. Fidúcia tem a ver com confiança. Né? Então, é a responsabilidade pela confiança. O administrador, invariavelmente dentro da empresa, é quem tem a confiança dos sócios para tocar o negócio. A gente pode, como eu falei, que eu não sou um advogado especializado em direito societário,
para eu conseguir falar do assunto, eu vou ter que simplificar ele. Então, um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: se eu emprestar o meu carro para a Lu sair dirigindo o meu carro, eu estou confiando nela. A Lu fala para mim, pô, Rafa, eu preciso, numa reunião, você não me empresta seu carro? Aí, eu falo, tá bom, vou emprestar meu carro para você, Lu. Dirige o meu carro. Eu estou confiando nela. Se ela sair dirigindo o meu carro, feito uma lunática, dando 2 cavalos de pau no meio da Faria Lima, tal, ela não está correspondendo à confiança que eu coloquei nela. E se ela, naquele momento, bater o meu carro, se ela causar dano ao meu carro, é natural que eu vá ter expectativa de que a sociedade, através do direito, vai me dar, né, o direito de receber alguma reparação, porque ela falhou em garantir, né, a utilização adequada dentro daquilo que eu confiei nela. Mas também se ela sai dirigindo o meu carro com uma lunática e ao dirigir o meu carro ela atropela uma pessoa no próximo semáforo, além da responsabilidade que ela pode ter perante a mim, que sou o dono do carro, não é o fato de que o carro é meu que vai eximir ela da responsabilidade penal, civil, perante o pedestre que foi atropelado. Esses exemplos toscos, gente, vocês vão ver que vai ser uma constante no jeito que eu falo, é para dizer um pouquinho sobre essas duas esferas que a Lu bem colocou de responsabilidade. A responsabilidade fiduciária é a responsabilidade que o administrador tem perante quem confiou nele, perante a companhia, perante os seus acionistas. Ela está regulada, sobretudo, na lei das SA, já falo disso em um segundo. Quando é uma SA, no Código Civil, quando é uma limitada. A responsabilidade, essa é a interna, né? A responsabilidade externa, entretanto, é a responsabilidade que o administrador tem, como todos nós temos, perante a sociedade pelo que acontece. A empresa não existe no mundo real. A empresa é uma construção jurídica. Tanto que a gente dá o nome para a empresa de pessoa jurídica e das pessoas físicas de pessoas naturais. A Peugeot não acorda de manhã, escova o dente. O Machado Meyer não resolveu hoje, a hora que acordar. As empresas não existem, elas são exercidas através das pessoas, dos administradores. Se a empresa causa um dano à coletividade, haverá sempre a discussão sobre se esse dano à coletividade tem que ter uma responsabilização individual de quem estava na condução do carro. E aqui, o exemplo mais simples, eu quero falar um pouquinho com vocês hoje, é de responsabilidade penal do administrador, que está um pouco na moda. Agora, vou falar só de 2 coisas e eu paro esse longo monólogo. Infelizmente, está na moda. Está muito na moda, eu também acho que de maneira muito exagerada. Eu até você falou de casos práticos, eu quero dar o exemplo daqui a pouquinho do caso da Vale, porque eu acho que é bastante preocupante, e até porque há uma sede na sociedade também de ver alguém tem que estar preso para eu sentir que algo foi feito. Então, já que eu vou puxar do infelizmente, porque tinha 2 coisas que eu queria falar. Uma delas é sobre isso, que é muito comum, quando a gente fala de responsabilidade fiduciária, as pessoas falarem o seguinte: ai, nossa, eu quero mais é que o administrador seja preso se deu algo errado mesmo. Porque eu tenho um sentimento de justiça de que alguém tem que pagar quando algo errado aconteceu. Uma barragem estourou, alguém morreu, teve um acidente de trabalho, teve casos de assédio, teve um caso... Eu acho que o administrador tem que responder com o patrimônio, tem que responder com a liberdade, tal. E há um ponto que a gente tem que lembrar o tempo todo, que é a responsabilidade da pessoa física é a exceção à regra, e não a regra. E tem um motivo disso, não é porque a gente criou isso para proteger quem trabalha em empresa, tal, para garantir impunidade. A gente criou isso como sociedade lá atrás, nos primórdios do capitalismo. Quando a gente fala o nome, de grande parte, da maioria das empresas brasileiras são empresas de responsabilidade limitada. O nome, acho bom porque ele explica bem o que a gente quer dizer. Lá atrás, quando a Holanda queria fazer... a Holanda falou o seguinte: putz, eu não tenho colônia, não tenho nada aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho dinheiro. A Holanda falou assim: cara, eu poderia explorar um negócio de alto risco, por exemplo, que é transporte, se é de alto risco hoje, imagina como era em 1700, 1600, Transporte marítimo entre as Américas, a Ásia e a Europa. Tá bom,
Mas se a Lu for pegar a economia dela e colocar só tudo em navio, e o navio afundar, a Lu vai perder não só o que ela botou lá, mas vai perder também todas, né, vai indenizar as famílias, o cara o dono da empresa que tinha pano dentro do navio, o dono, ela vai à falência, ela vai perder não só o dinheiro que ela colocou, mas ela vai perder a casa dela, os cavalos dela, a vida dela. Então ela não punha. E aí a gente, como sociedade, falou assim, não. E se a gente criasse um negócio, uma ficção? Vamos agora aqui se juntar e criar uma ficção. Que é o seguinte, vamos criar um negócio que não existe, que a gente vai chamar de companhia. E esse negócio que não existe, que a gente vai chamar de companhia, ele vai ser um sujeito de direitos e deveres. E quem vai dever não é a Lu. Quem vai dever é essa companhia. A Lu tem a responsabilidade de colocar o dinheiro lá dentro. E a partir do momento que ela colocou o dinheiro, o pior que pode acontecer é ela perder o dinheiro que ela colocou. Aquela companhia responde. Se ela não puder responder, ela vai à falência. Tudo bem. Mas é a companhia o sujeito de direitos. Né? E aqui o ponto da responsabilidade do administrador e do sócio, a gente nota como é importante que ela seja excepcional, porque senão você vai deixar dinheiro embaixo do colchão. E se a responsabilidade for baseada, né, em qualquer coisa de errado que acontecer na companhia, o administrador responde na física, ninguém mais vai querer ser administrador de companhia nenhuma. Né? A gente vai ter um apagão de canetas. E justamente essa falta de equilíbrio é talvez um dos pontos que eu queria bater hoje, conversar hoje com vocês, mas eu falo daqui a pouco. Esse era o ponto 1. E o ponto 2, que tem a ver com isso rapidinho, eu passo para você, que é a primeira coisa que você me perguntou, que é sobre dever de diligência, que talvez é onde entre aqui o grande cenário da dificuldade. Por quê? Eu falei para vocês que, em regra, quando eu dou uma bronca no meu filho, a primeira coisa que ele fala é: mas eu não tive culpa. E a gente está acostumado como sociedade, todos nós, a entender a lógica da responsabilidade, que os advogados, o nome chique que a gente dá, é de responsabilidade subjetiva. Aqui, na verdade, é uma coisa muito simples, que é o que está no nosso coração de responsabilidade jurídica. Está no coração de cada um. Se eu falar para vocês o seguinte: eu saí daqui dirigindo o meu carro. Maria Flávia saiu daqui dirigindo o carro dela. Tem um acidente. Eu perguntar para vocês: os carros ficaram amassados, os dois carros. Quem que paga o prejuízo do outro? A Maria Flávia que paga o meu ou eu que pago dela? Vocês todos vão falar assim: pô, Rafael, acho que tá meio dormindo pouco aí com 3 bebês em casa, não tá passando bem, tá faltando informação. Se eu falar para vocês que eu estava dirigindo em alta velocidade no celular, tinha bebido um pouco, estava na contramão, é óbvio que sou eu. Eu tive culpa, eu fui negligente, eu fui imprudente. Se eu falar para vocês, não, foi o seguinte: eu estava parado no semáforo, a Maria Flávia viu lá e falou assim: olha lá o carro do Sawyer. Agora é meu momento. Vai lá e pumba de propósito do meu carro. Né? É dela a responsabilidade, porque ela teve dolo. Agora, se eu falar para vocês que nós dois estávamos andando na via marginal aqui, teve uma enchente, a força das águas levantou os dois carros e jogou um contra o outro, nenhum de vocês vai achar que eu que tenho que indenizar a Maria Flávia ou ela tem que me indenizar. Porque ninguém teve culpa, ninguém teve dolo. Essa lógica é a lógica da responsabilidade pessoal em tudo no direito. Só que essa lógica não se aplica, em regra, à responsabilidade das empresas em todas as questões. Em direito ambiental, em direito anticorrupção, em questões reputacionais, em trabalho escravo. A gente tem hoje um aumento dos casos em que as pessoas jurídicas, as empresas, vão tomar dano, não apenas quando algo for feito com culpa ou com dolo, mas mesmo quando nada foi feito com culpa ou dolo. Se a empresa construiu a melhor barragem do mundo, a barragem é uma beleza. Mármore Carrara na barragem, cantam música clássica para a barragem, fazem massagem, a barragem é incrível. Dá 50 raios no mesmo ponto da barragem. Um ato, o maior acaso do mundo. A barragem rompe e polui o rio. A empresa tem culpa? Não. Culpa ela não tem, ela fez tudo certo. Mas ela tem responsabilidade? Total. Porque a responsabilidade da empresa em questões ambientais independe de culpa. A do administrador, não. A regra é que o administrador ele só vai ter responsabilidade quando ele tiver ou culpa ou dolo. E o problema que acho grande, a pergunta de $1 milhão é o que é culpa do administrador? Né? E geralmente a culpa do administrador está quando o administrador age contra o interesse da sociedade, ele está interessado em conflito de interesse, que esse é mais fácil de ver, que é meio fraude. 2, quando o administrador age fora do seu dever de diligência, quando ele não foi cuidadoso.
E aqui, que foi a primeira pergunta que a Lu me fez, que eu não respondi, não vou responder, deixo para a próxima, justamente quando que falta esse dever? Quando que a gente consegue traçar a linha em que faltou cuidado? E esse é talvez o maior risco do momento que a gente vive, porque se a gente acha que esse dever de cuidado é grande demais, a gente passa a ter responsabilidade para o administrador em casos demais, fazendo com que fique imprevisível o administrador entender quando ele vai ter responsabilidade na física, fazendo com que seja pouco atraente ser administrador. Fez sentido, Lu? Não sei, falei demais, né? Desculpa. Sim, obrigada. E só para colocar mais pimenta na sopa, como é que você juntaria isso a uma norma, não sei se a palavra está certa, autoatualizante, né? Que você falou um pouquinho, né? Uma pressão muito significativa, mas tem uma pressão contemporânea por trás desse dever de diligência, né? Como é que você pode nos colocar mais exemplos e mais informação sobre essa pressão que existe atualmente pelas circunstâncias, né? Assim que a vida, essas circunstâncias acabam fazendo com que isso também fique mais exacerbado, né? E como é que a gente se prepara no nível do conselho ou nos comitês de assessoramento e até mesmo como administrador direto, né? Porque tem sempre aquela diversos fóruns, né, de conselho e de comitês, né? Não, mas isso não é papel do conselho, não, isso não é papel do comitê, não, isso não é papel do administrador. Aí fica aqui, pô, quem é que vai fazer esse negócio acontecer, né? Como é que a gente explora um pouquinho mais isso e distribui essa responsabilidade, até porque essas estruturas existem, como você colocou, né? Vamos criar um negócio fictício aqui, não é tão fictício. A estrutura existe para que ela possa ser, para que esses deveres possam ser exercitados, né? Mas às vezes eles ficam confundidos até pela pessoa está tentando responsabilizar a outra parte, né? Mas como é que a gente centra isso dentro de cada pilar de governança das empresas? Como é que essa pressão hoje está nas nossas cabeças? A gente vai combinar uma coisa, porque a resposta que eu quero dar a essa pergunta tem em torno de 3 a 4 horas. Então, a gente vai combinar que vocês vão me interromper. Eu vou começar, então, talvez de onde eu parei para chegar na questão da norma totalizante. Porque a gente falou, então, naquela primeira apresentação, que a gente tem duas esferas de responsabilidade jurídica do administrador, que são as duas esferas da Lu dirigindo o meu carro lá. O administrador está dirigindo a empresa, né? Uma esfera é perante o dono do carro, que é a própria companhia e os acionistas, né? A gente teve hoje no jornal, ficou público agora, e é um caso que publicamente fomos nós que investigamos, que foi a gente que fez a investigação lá no caso do BRB, que a Assembleia, né, do BRB decidiu por ingressar com ação de responsabilidade contra os ex-administradores do banco, né, tendo lá, usando por base a investigação, a Clara do meu time está aqui, a investigação que a gente fez lá no Banco de Brasília. Então, ou seja, a companhia entendeu que quem estava dirigindo o carro dirigiu o carro de maneira não cuidadosa, dirigiu o carro de maneira não adequada e que então tem dever de indenizar. Isso é o que está na decisão. E a outra seara de responsabilidade que eu falei é a responsabilidade perante terceiros. A responsabilidade que o Estado, por exemplo, vai querer ter de criminalizar um executivo que, dentro da companhia, tomou decisões que são criminosas. Nesse mesmo exemplo que eu dei, sem entrar no mérito, é público, o ex-presidente do BRB está preso no momento, em prisão preventiva, porque, segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal, há indício ali de cometimento de crime enquanto ele estava à frente da administração. São duas esferas de responsabilidade distintas, uma interna, a outra externa. Há uma regra geral. O administrador não tem obrigação de fim. Essa regra vale para tudo, gente. O administrador não tem obrigação jurídica de conseguir bons negócios, não tem obrigação jurídica de entregar bons resultados. A obrigação do administrador é sempre uma obrigação de meio, nunca uma obrigação de fim. Qual é a questão e onde a gente começa a entrar numa seara um pouco mais pantanosa, né? Que atos podem gerar a responsabilidade do administrador? Como a gente falou agora há pouco, em regra,
no direito, a responsabilidade é sempre subjetiva, ou seja, alguém só pode ser culpado por um ato se age com dolo ou com culpa. Vou dar um exemplo tosco. Tem um administrador de uma empresa. Ele manda pagar uma propina para um fiscal para a empresa não ser multada. Olha, ele agiu com dolo. Ele mandou pagar a propina. Nesse caso, ele vai ter responsabilidade criminal na física, porque a ideia da personalidade jurídica não protege o fato de que ele cometeu um crime. Ao mesmo tempo, como ele agiu com um ato ilegal, pode ser que a companhia depois vai sofrer um monte e tal, os acionistas lá na frente vão querer entrar com uma ação de responsabilidade contra ele para pegar todo o dinheiro das multas que a empresa pagou, tal, porque ele agiu contra a lei. Isso é dolo. Esses casos são simples, não vou falar desses casos, porque isso aí vocês não precisam de mim. Tá claro, se alguém tomou uma decisão claramente ilegal, a pessoa está exposta. O problema é culpa. E aqui a gente entra na norma autoatualizante que a Lu falou e o cenário que a gente vive hoje. O artigo mais importante, na minha visão, quando a gente vai falar de responsabilidade administradora, eu prometo que é o único artigo de lei que eu vou citar hoje, é o artigo 153 da Lei das SA. O artigo 153 é o que fala do dever de diligência do administrador. Porque no final do dia, quando a gente está falando de culpa, a gente está falando de diligência. Porque por que vocês falaram que eu tenho que indenizar a Maria Flávia porque eu estava bêbado, em alta velocidade, tal? Porque vocês têm um padrão do que é ser um bom motorista e eu estava agindo fora desse padrão do que é ser um bom motorista. Eu estava sendo pouco cuidadoso. Quando eu falo que alguém é negligente, que alguém é imprudente, é porque alguém está fora do padrão do que se espera de prudência, né? Se fosse na década de 40, ninguém pensava que beber e dirigir era um problema. Ninguém ia falar que eu ter bebido e dirigido seria um problema. E aqui o artigo 153 da Lei das SA é tão importante, porque ele basicamente diz o seguinte: o administrador deve empregar na administração dos negócios a mesma diligência esperada dos demais administradores, né, no âmbito da sociedade, demais bons administradores no âmbito daquele momento. Gente, essa norma, que é o que eu chamo de autoatualizante, eu brinco, eu nunca entendi o que é, mas tem um negócio que eu chamo forno autolimpante. Eu sempre achei que deve ser mágico, mas eu não entendo o que é. Mas a norma autoatualizante é o seguinte: a gente gosta muito no Brasil de bater em legislador. A gente adora bater no legislador, porque geralmente ele merece, né? Mas aqui eu acho que a gente tem um negócio bacana. E vê só, a lei não resolveu dizer assim. O bom administrador, o administrador cuidadoso, é aquele que faz o seguinte, 2 pontos, e colocou lá uma lista de coisas que o administrador bom tem que fazer. Ele não fez isso. Ele criou uma norma que se atualiza sozinha. Ele falou assim: o administrador bom é aquele administrador que administra o negócio igual os outros administradores bons estão administrando seus próprios negócios naquele momento do mundo. Ou seja, o padrão do que é considerado diligência e cuidado é um padrão estabelecido pela comparação de momento. E aqui entra uma pequena viagem, muito rapidinha, né, do momento que a gente vive, que a Lu tão bem introduziu. Que tem um sociólogo que eu gosto muito, vários falam disso, mas o que eu mais gosto é um cara que chama Edgar Morin. E ele é uma das pessoas que fala que a gente vive num momento de policrises no mundo, né? E tem vários que escrevem sobre esse assunto, mas é indubitável que a gente está vivendo num momento da história em que os riscos, eles têm uma probabilidade alta de ocorrência, mas um impacto muito alto. E por uma multiplicidade de coisas. Pensa só, um executivo de uma grande companhia nos anos 60, ele tinha como risco principal um risco financeiro, ele tinha talvez um risco jurídico dos grandes contratos, e era mais ou menos esses pontos que ele tinha que gerir. Esses riscos continuam, só que a complexidade financeira aumentou, a complexidade jurídica aumentou tremendamente, e a gente entrou em complexidades reputacionais, muitas outras, né? Uma sugestão que eu ia fazer aqui, né, para o WCD, numa das próximas reuniões, é chamar, por exemplo, a Déia, nossa sócia, para falar sobre NR1. Né? A gente tem um risco totalmente novo para as empresas. Né? A questão dos riscos psicossociais, são riscos jurídicos novos. Gente, o que eu faço?
Eu lido com crises que 20 anos atrás não seriam crises. Trabalho escravo, corrupção. São pontos que, se alguém lembrar aqui, grandes empresas envolvidas em escândalos de corrupção nos anos 90. Assédio? Não, o caso não é nenhum. Assédio, né? E a gente não vai lembrar, se eu pedir para vocês lerem, não porque não tinha escândalos de corrupção nos anos 90. Tinha um monte. Mas porque nós, como sociedade, não acreditávamos que era o papel da empresa combater isso. Não tinha lei anticorrupção, não é do que a lei, tanto faz a lei. A expectativa da sociedade não era de que as empresas tinham que combater isso. Se eu pedir para vocês me citarem empresas envolvidas em escândalos de corrupção nos últimos 5 ou 10 anos, o cenário é totalmente diferente. Vocês vão falar rapidinho. Trabalho escravo, a mesma coisa. Assédio, a mesma coisa. Discriminação, a mesma coisa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Eu brincava aqui logo antes, a Bia, nossa diretora de RH, falou para uma das colegas de vocês, falou assim, não, vocês vão gostar muito, o Rafael é ótimo. Eu falei assim, não fala isso. Tem que falar que o Rafael é péssimo. Porque a partir desse momento, qualquer coisa que vier tá bom. Né? A expectativa é a mãe da decepção. Né? Mas esse ponto vale para as empresas. As expectativas, quando a gente fala da agenda ESG, quando a gente fala disso tudo, a gente está falando de novas expectativas em cima do setor privado. O que tudo isso tem a ver com a agenda que eu estava falando de responsabilidade do administrador? Essas expectativas trazem riscos. Quantas empresas não tiveram problemas muito sérios, tanto jurídicos quanto reputacionais? Gente, quando a gente fala de problema reputacional, não é que as pessoas xingam muito no Twitter, a empresa, as pessoas ficam chateadas. Problema reputacional, a gente que vive isso no dia a dia, é problema de caixa. A empresa que tem um problema de trabalho escravo, que faz negócio com um terceiro que por acaso se descobre que hoje é ligado ao PCC, ao Comando Vermelho, então mais um risco emergente que a gente tem esse ano lá, a questão da designação. Todo dia a gente tem riscos emergentes. Esses riscos são centrais para a companhia talvez conseguir continuar vivendo. O que eu quero dizer é que se a Lu fosse dirigir o meu carro em 1995 e em 2025, o que é considerado cuidadoso mudou completamente. E aí eu volto nesse ponto. Nesse mundo de policrise que vários sociólogos falam, eu dei o exemplo do Mohan, os riscos para as empresas ficaram muito maiores do que eram no passado. As oportunidades também. Mas os riscos cresceram sobremaneira. Aí eu volto na questão de como está escrito o artigo 153 da lei das SA, e que eu brinquei que é que nem o forno autolimpante, que era uma norma autoatualizante. A lei das SA, se tivesse escolhido lá na década de 70 dizer o administrador cuidadoso é o que cuida do caixa, vê o tamanho do endividamento, faz hedge cambial, a lista seria dessas 3 coisinhas. Hoje, o papel de um administrador de uma grande empresa, quando ele vai olhar o que é ser cuidadoso, o que é ser diligente, é uma lista muito maior do que era a lista de 1970, lá, quando a lei das SA foi escrita. Hoje, nessa sociedade de policrises, os riscos a que as empresas estão sujeitas são riscos de diversas naturezas. E aí o ponto é, a lei das SA, sem mexer uma palavra, se atualizou sozinha. Porque hoje, se a gente olhar para as grandes empresas brasileiras, como elas estão sendo administradas? Elas estão olhando para esses riscos. Tem gente lá. Então, se um administrador hoje resolver administrar uma empresa igualzinho ele administrava aquela mesma empresa 20 anos atrás, ele não mudou o jeito de administração dele. Mas ele deixou de ser diligente porque o padrão de comparação que ele tem são os demais administradores daquele momento. Por isso que eu fiz a brincadeira, né, que a gente falou de que a norma é autoatualizante. E aí, para concluir esse ponto, eu volto de onde a gente saiu. A responsabilidade do administrador é por culpa ou dolo. A culpa do administrador só vai ocorrer quando ele falhar com um dever. O principal dever, geralmente, que a gente vai falar, é o de diligência, é o de cuidado. Né? O dever de diligência, ele tem um arqui-inimigo. Né? Eu brinco que para você punir um administrador por descumprir o dever de diligência, tem a criptonita da punição aqui, que é o Business Judgment Rule, que todo mundo já ouviu falar. Business Judgment Rule é a regra segundo a qual eu não posso punir um administrador dentro do mérito da decisão dele. Quero dizer o seguinte, se o administrador tomou uma decisão que simplesmente é errada, eu não posso punir ele. Porque eu não posso ser engenheiro de obra pronta. O problema é quando ele estava agindo, não dentro do seu business judgment, mas quando ele estava agindo sem nenhum tipo de diligência, sem cuidado. Com dolo, né? Com dolo ou com culpa.
E aqui vem o ponto dos 3 elementos do Business Judgment Rule, que são 3, para a gente Isso é ver mais se tem. americano, né? Essa regra a CVM tem usado. Ela usa... o exemplo principal aqui, acho que um bom exemplo para a gente usar é o caso da Vale. Porque o caso da Vale, a gente teve julgamento na CVM, e na CVM o presidente da Vale foi inocentado e o diretor de ferrosos foi condenado a pagar acho que 27 milhões de reais. Né? Uma decisão complexa. Mas qual foi a ideia ali da CVM? De que você não pode ser responsabilizado, e essa foi em relação ao presidente, simplesmente porque a empresa teve prejuízo. Lembra que a gente começou falando do administrador não tem a responsabilidade de acertar, mas ele tem que ser cuidadoso. Como que eu vou avaliar esse cuidado? Eu vou fazer uma brincadeira aqui, tá? Por que as empresas são budget driven? É só uma brincadeira. Não, tá bom? Ainda mais na área de compliance. É porque eu não consigo resistir. Sabe, Lu, a gente tem uma questão de que eu brinco com meus clientes, né? Eles geralmente falam assim, não, meu cliente geralmente é um compliance officer, né? Que é alguém que cuida desse risco. E ele fala, meu budget sempre caiu, o que eu faço? Eu falo, não, vai lá para o administrador e relembra o artigo 153 de dever e diligência. Mas Voltando à Vale, desculpa. Não, voltando à Vale. Não, os 3 pontos do Business Judgment Rule. Em tese, se o administrador tomou uma decisão informada, refletida e desinteressada, ou seja, buscando o interesse da companhia, é uma excludente de responsabilidade dele. Então, se ele tomou uma decisão informada, se ele tomou uma decisão refletida e se aquela decisão era desinteressada. O desinteressado eu vou tirar porque acho que não é o nosso tema aqui. Desinteressado é o administrador que estava buscando o bem dele, não o bem da empresa. É muito mais o meu dia a dia aqui. Né? O nosso dia a dia aqui é com o caso da fraude. Mas os 2 primeiros, e aí eu termino em relação à sua última pergunta, acho que são talvez os mais legais da gente conversar com vocês que são conselheiros. Que problema é? Tá bom, o que é uma decisão informada, o que é uma decisão refletida? O que era considerada uma decisão informada e refletida na década de 90 definitivamente mudou. E como eu documento que eu tomei decisão informada e refletida? Porque eu não tenho bola de cristal para saber se aquela decisão vai dar certo ou errado. Quando eu estou num conselho de administração, como que eu documento que a minha decisão foi suficientemente refletida e suficientemente informada? Qual é a razoabilidade? O que eu deveria fazer? E aí eu volto, a gente já fala desse assunto, deixar a Lu perguntar de novo, mas a Lu falou um ponto muito bacana sobre isso, que você começou na sua pergunta, Lu, você falou assim, né? E muitas vezes dentro das empresas fica um negócio assim, não, isso aqui não é papel do conselho, isso aqui não é papel desse comitê, isso aqui não é papel tal. E isso explica um pouco daquele outro ponto que eu falei também, que é o outro lado da moeda. Um lado da moeda que é muito ruim para a sociedade como um todo é o administrador irresponsável. É o administrador que faz o que quer, não tem nenhum cuidado tal, e ninguém pune ele. Né? Ele tem impunidade. Mas o outro lado da moeda também é muito ruim. São as pessoas que estão morrendo de medo de serem responsabilizadas por qualquer coisa que deu errado. Então, elas não querem decidir. E aí o apagão das canetas que eu mencionei, elas querem pedir 58 pareceres para fazer tudo, porque ela quer poder sempre dizer que ela não tem responsabilidade. E talvez o grande ponto que nós, como sociedade, precisamos de achar é o ponto de equilíbrio em o que é considerado razoável da perspectiva do dever de diligência. Né? Eu quero falar um pouquinho com vocês, eu quero citar o caso da Ticket for Fun, acho que ajuda a gente a entender um pouquinho do que é considerado uma decisão informada e do que é considerado uma decisão refletida. Mas antes eu paro de falar um pouquinho, porque eu falei demais para saber. Não, a pergunta que dá sequência a isso é exatamente o equilíbrio, né? 1970, 1990, 2026. Como é que a gente chega a esse equilíbrio? Esse rol de responsabilidades, ele se amplia, ele se restringe mais por conta das experiências que o mercado tem vivido, não só o nosso mercado doméstico, mas o mercado internacional. Na sua visão, né, com essa experiência que vocês tratam os assuntos, conhecem os detalhes, têm propriedade de julgamento, né, porque é uma outra colocação que eu gosto de fazer e gosto de desafiar é que
muitos dos questionamentos, às vezes, vêm sem o grau de informação necessária, né? Então, o julgamento vem do administrador, principalmente nas mídias, né? Vem um julgamento e apontar os dedos para qualquer lado, sem que os dados tenham sido analisados. Nem dá tempo dos advogados tratarem as coisas, né? Mas você, com essa experiência, o escritório com essa experiência, como é que vocês olham essas tendências, né? Haverá uma restrição maior ou haverá uma amplitude dessa responsabilização? Como é que o conselheiro, como é que o administrador se prepara para esse futuro que já chegou, né? E fica mais atento não numa proteção, né? Porque ninguém está fazendo com culpa ou dolo, com motivação, mas numa atitude de preparo mesmo, né? Como é que nós olhamos e a gente se prepara para, mediante essas experiências, né? Vocês entendem que vai ser mais restritivo ou haverá uma amplitude ou uma modificação, né? Porque as normas, as leis, elas estão lastreadas por coisas mais antigas. Ela vai se renormatizar, os reguladores estão abrindo parênteses em tudo quanto é canto, né? Como é que isso é visto pelo escritório? A sua opinião também, né, particular? Eu acredito que a gente está no momento da história em que, até pelo jeito que as informações circulam, que hoje é com pouca curadoria, e pelo momento social que a gente vive, de expansão de responsabilização. Se a gente olhar os grandes acidentes, se a gente olhar, né, como o Ministério Público tem agido, como a mídia tem agido, a gente deseja, como sociedade, ter alguém para apontar o dedo e culpar. Então, eu vejo um momento de expansão de responsabilização. E queria falar uma coisa que vai ser estranha para um advogado, prometo que eu explico o que eu quero dizer, é que acho que a gente está dando importância demais para a lei nesse cenário. O que eu quero dizer é o seguinte. A gente falou na pergunta anterior que a gente vive um mundo de expectativas maiores em relação aos negócios e às pessoas em geral. Isso vale para as pessoas jurídicas e físicas, né? Eu brinco, né, que as expectativas mudaram completamente. Se eu tratar um estagiário da minha equipe hoje, igual eu era tratado quando eu era estagiário, não é que eu vou ter um problema de assédio, é que eu vou preso. Né? Mudou profundamente a expectativa social. Né? Mudou muito. E então, um primeiro ponto que eu acho que a gente tem que refletir é que, eu falo isso sempre em treinamento de compliance, falo isso para os executivos em geral, é que a ideia de que se eu sempre fiz uma coisa de um jeito e ganhei um resultado, não faz sentido. É uma ilusão, é um paradoxo. Porque ela parte do pressuposto de que as coisas ficam como estão, mas elas não ficam como estão. Os riscos não são estáveis. Os riscos são mutáveis. Então, a mesma conduta que tinha um risco X tem hoje um risco 50x. E numa mudança social em PG, isso cria um problema para o administrador, que era o ponto que a gente falou antes. A gente aumentou os itens de coisas que o administrador, o conselheiro em geral, né, ele tem que olhar que é risco da companhia. O que é considerado cuidadoso em 2026 é muito diferente do que era considerado cuidadoso em 2010. E o problema qual é? As funções de administrador são funções para pessoas experientes. Tem sentido. Só que elas cunharam as suas carreiras olhando para um número específico de riscos. E a gente tende, então, a espelhar as coisas que a gente aprendeu vendo os líderes que a gente viu. Né? Quando a gente lidera da maneira que a gente foi liderado, que a gente achou bom. Só que a gente tem que, então, estar profundamente imbuído da tarefa de atualizar a nossa visão de mundo e entender essa questão de risco. Isso em relação aos riscos que a gente está exposto. Aí, do outro lado, tem a questão, tá bom, entendi que o que é considerado diligente tem mudado, né? E a questão da responsabilização? Isso tem mudado também? A gente tem mais normas que têm objetivado a responsabilidade? O que eu quero dizer é o seguinte, no exemplo que eu dei da Maria Flávia e eu andando com o nosso carro, eu falei que se eu bato no carro da Maria Flávia por culpa minha, eu indenizo. Se ela bate porque ela quis em mim, é dolo dela.
Se a gente está andando na via marginal, a água que fez um carro bater no outro, ninguém indeniza ninguém. Eu dei o exemplo, né, da barragem para dizer que a empresa vai ter responsabilidade independentemente de culpa, que é o que a gente chama no direito de responsabilidade objetiva. A mesma coisa da lei anticorrupção, uma lei que eu trabalho muito. Se a empresa contratou um escritório de advocacia, o escritório de advocacia vai lá, sem a empresa saber, não sabe de nada, o escritório de advocacia tira R$ 50 do bolso e paga um oficial de justiça para ele cumprir mais rápido uma diligência para essa empresa, porque ele quer impressionar a empresa para conseguir mais cliente, para conseguir mais casos, por mais que a empresa não tenha nenhuma culpa, não tinha nem conhecimento, coitado, ela vai ser sancionada igualzinho se o CEO da empresa tivesse tomado essa decisão, porque a responsabilidade é objetiva. A gente tem isso em defesa do consumidor, a gente tem isso em direito ambiental, a gente tem isso, então, anticorrupção. A gente cada vez mais tem responsabilização objetiva para as empresas. Essa é uma tendência, o que a gente chama de direito do risco, sociedade do risco, em que a empresa passa a ter responsabilidade não por aquilo que ela tem culpa, mas por aquilo que ela assumiu o risco. A empresa que constrói uma barragem assumiu o risco que a barragem pode estourar, independentemente se a barragem é incrível ou péssima. Então, sociedade do risco. Isso, em tese, não se aplica às pessoas naturais. Isso se aplica à pessoa jurídica, mas não se aplica à pessoa física. Qual é o problema? A partir do momento que a dinâmica de responsabilização da pessoa jurídica vai indo para a responsabilização objetiva e a responsabilização do administrador se distancia, para a sociedade como um todo, aqui incluído os acionistas, as pessoas estão lendo o jornal, o Ministério Público, fica um gap assim, mas ninguém vai pagar por isso? Mas ninguém vai pagar? A empresa vai ter, a sociedade e tal, mas ninguém aqui vai pagar? E há uma pressão por uma objetivação da responsabilidade das pessoas físicas, dos administradores. Que é um jeito chique de eu falar uma coisa muito simples. Há uma pressão social que vocês podem abrir o Instagram agora, o Twitter agora, não é mais Twitter, é X, né? Agora olhar uma pressão por, eu acho, não só que no caso da quebra da barragem, que a Vale tem que indenizar tal. Eu acho que os administradores da Vale têm que ir presos. E o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, de uma decisão para mim muito estapafúrdia, resolveu processar criminalmente por homicídio todos os diretores da Vale, com base em uma ideia de pouca diligência, que eles, como um avestruz, e essa é uma das teorias, né, utilizadas, como um avestruz, enfiaram a cabeça no buraco, de cegueira deliberada, que eles taparam os próprios olhos e não adotaram medidas suficientes para impedir aquele resultado, que eles tinham o domínio do fato. Quem lembra lá da ação do Mensalão, talvez vai lembrar do Joaquim Barbosa. Eu tenho muito escândalo, então talvez é difícil lembrar esse, mas né, lá o ministro Joaquim Barbosa cunhou para condenar o Zé Dirceu naquele momento a ideia de que eu não tenho que provar que o Zé Dirceu sabia que estavam pagando. Se as pessoas abaixo do Zé Dirceu todas estavam fazendo isso, né, ele tinha os mecanismos de impedir, os mecanismos de saber, e ele não adotou esses mecanismos, ele tem responsabilidade criminal porque ele tinha o domínio do fato. Né? Todos esses pontos, eu até acho o seguinte, então, olhando para a sua pergunta, se eu vejo um aumento, sim, eu vejo um aumento. A gente pode olhar vários exemplos, né, em que a gente tem tido os órgãos de persecução penal, por exemplo, um pouco mais arrojados em expandir a objetivação da responsabilidade do administrador. Ou seja, em expandir a visão que eles próprios possuem sobre se o administrador não tem que ser culpado, o que é considerado um ato culpável do administrador. Talvez um ato que no passado ia ser entendido como um acaso, cada vez mais fica assim, esse administrador falhou em implementar os controles para fazer com que aquilo não ocorra. Um outro exemplo legal, alguém talvez se recorde da Operação Carne Fraca. A Operação Carne Fraca, então, teve vários pontos, mas um dos pontos era que em uma unidade da BRF, no interior do Paraná, uma cidadezinha, um gerente lá teria escolhido pagar uma propina para um fiscal fitossanitário. Esse é o caso. O Ministério Público resolveu que deveria ter responsabilidade criminal alguns conselheiros de administração da BRF. O Abílio Diniz, vou dar o exemplo de alguém que não está mais entre nós, o Abílio Diniz, então, teve lá problemas criminais por causa disso.
Porque a argumentação do promotor ali foi: eles, pela função que ocupavam dentro do grupo, eles tinham as condições de terem implementado medidas adequadas a impedir que aquilo acontecesse. Eu tenho certeza que o Abílio Diniz nunca foi naquela cidade, talvez nunca saiba onde ela estava, mas a ideia de objetivação de responsabilidade está ali presente. E aí a pergunta principal para mim, aqui o ponto principal é o seguinte: eu falei no começo, falei assim, a gente liga demais para o que o direito fala. O ponto é, eu acho até que da perspectiva estritamente jurídica, a gente vai ganhar. O Abílio Diniz não foi condenado. Porque estapafúrdia, ele vai mostrar lá, tal. Você vai conseguir demonstrar essa responsabilidade criminal, em certa medida, quando chegar lá no Supremo, daqui a 10 anos, a gente vai demonstrar que estava dentro do Business Judgment Rule, tal, não sei o quê. Que tinha política de risco. Que tinha política de risco, que não era deles. Gente, dane-se. Porque a verdade é que, a partir do momento que você tem uma ação criminal contra você, você passa 15 anos tendo que se defender num caso de homicídio, num caso de... Isso já te causou um dano, né? Isso já te trouxe um problema. Isso já atrapalhou o exercício de atividade profissional, já impactou na sua vida, e aí a gente pode falar de D&O, que eu sei que é uma pergunta que sempre tem aqui. Você pode ter usado o seu D&O para pagar o seu advogado, você pode... Mas o efeito já está dado. E o grande ponto aqui que a gente tem hoje, eu acho, aí eu paro de falar, é justamente como que a gente consegue, no dia a dia de administrador, entendendo esse momento que a gente vive, de sensibilidade, de afã social por responsabilização individual, demonstrar a diligência. Acho que a gente tem um ponto aqui que não é simplesmente o ponto de ser diligente, claro que temos que ser, mas também de demonstrar permanentemente que a gente está dentro do Business Judgment Rule. Demonstrar permanentemente que eu sou desinteressado, que eu estou informado e que eu tomei decisões refletidas. Essa é a proteção, não a eu não ser condenado, mas é a proteção talvez até a eu conseguir de imediato dar uma resposta e não ter que ficar 15 anos brigando para ganhar só daqui a 15 anos. Fez sentido? Falei demais, mas eu queria responder. Não, fez todo sentido. Não tem perguntas do Fórum do Pessoal Virtual, e acho que a gente pode abrir aqui para as perguntas. Eu só queria dar uma ênfase nessa sua última colocação, porque essa é a pergunta, né? Está faltando pergunta no nível de conselho ou dos comitês. Quando vocês olham pela experiência, né, daquilo que está ainda em andamento de julgamento, porque ninguém... Sua reputação, como você colocou, sua reputação já foi, né? Assim, vão ser 10 anos, mas para quê? Depois que você morreu, ele vai ficar feliz, né? Isso não cabe. Mas o que vocês estão vendo de que é um exercício adequado, né? Equilibrado? Nos casos que vocês estão vendo um sucesso que não vai levar 10, 15 anos depois que a pessoa morreu, como é que isso tem se resolvido adequadamente? Eu acho que, se você puder trazer um exemplo, né, de onde é que essa diligência foi exercida, que a gente sabe que é documental, né? Você tem que trazer ali. E também nós falamos o tempo todo de atas que são resumidas, né? Até quando isso tem que ter esse resumo? Não, porque não é a cultura da empresa. Como é que isso se mistura, mas, ao mesmo tempo, isso traz uma falta de proteção na governança em si, né? Porque se a cultura é assim, ela tem que se transformar para que ela esteja aderente às circunstâncias atuais, né? A gente, como conselheiro, como governança ou como próprio administrador, não pode entender que aquilo ali hoje em dia está adequado, né, às circunstâncias. E não é na proteção própria, é na proteção daquilo que você se propôs a fazer como administrador, como conselheiro, como um membro de comitê. Essa pergunta é excelente. E me lembra um ponto que eu falei que ia falar e não falei, que eu falei que ia falar do caso da Ticket for Fun, que eu acho que é um bom exemplo. Vamos contar esse caso para a gente falar disso e a gente abre a pergunta. Nesse caso, a Ticket for Fun, gente, ela foi acusada, ela sofreu alguns efeitos adversos advindos da suposta utilização de mão de obra análoga à escravidão na cadeia de produção. Esse é um problema que a gente tem muito particular do Brasil, em vários setores, que o Ministério Público do Trabalho, ele interpreta que a responsabilidade pelo trabalho análogo ao escravo
não é só da empresa que emprega o trabalhador, mas de qualquer empresa na cadeia produtiva. Então, no caso da Ticket for Fun, ela organiza, sei lá, o Rock in Rio, e aí ela contrata várias empresas que vão fazer várias coisas. Numa dessas empresas foi encontrada uma condição de trabalho que o Ministério Público do Trabalho considerou como a análoga de escravo. E aí, mesmo não sendo sido demonstrado que a Ticket for Fun sabia, tinha conhecimento, tal, a responsabilidade é objetiva na visão do Ministério Público do Trabalho e ele seguiu com a atuação da Ticket for Fun. Esse caso, aliás, é muito paradigmático do que existe hoje no Brasil. Temos várias empresas nisso, tem casos públicos que a gente atuou, então posso falar publicamente, como por exemplo o caso da Salton. A Salton é um exemplo até de bastante injustiça na minha visão, não vou entrar nisso agora, mas a Salton foi autuada, né, e virou, mais que autuada, porque ela nem foi autuada, mas ela virou teve um problema reputacional gigantesco, os mercados queriam tirar os produtos Salton do caixa, um problema nacional por um caso de trabalho escravo. Trabalho análogo à escravidão num fornecedor da Salton que nem prestava aquele serviço que aqueles trabalhadores que foram pegos prestavam. Era outra linha de serviço, não tinha nada a ver, uma coisa totalmente separada. Mas na cadeia entrou. E no caso do Ticket for Fun, a CVM, então, foi avaliar se haveria responsabilidade dos administradores pelos danos sofridos pela empresa em função de toda essa questão relacionada ao trabalho análogo à escravidão. Mais ou menos o seguinte, né? Responsabilidade interna e responsabilidade externa. A externa aqui, ninguém acusou os administradores de responsabilidade criminal de reduzir alguém à condição análoga ao escravo. Não é disso que eu estou falando. Não é o pedestre processando a Lu no carro. É eu processando a Lu dizendo o seguinte, eu emprestei meu carro para a Lu e ela não foi diligente o suficiente. Ela não se preocupou adequadamente com o risco, por exemplo, de falta de óleo no carro, e aí o carro quebrou e agora eu que estou com prejuízo. Ou seja, né, responsabilidade do dono do carro. A CVM avaliou, e nesse caso a CVM absolveu os administradores. Qual é o ponto? Por que eu estou falando desse caso? É a argumentação, a fundamentação da absolvição. Eles foram absolvidos com base nas evidências que juntaram no âmbito do procedimento da política de direitos humanos da Ticket for Fun que foi implementada. Falei assim, não, ó, esse ponto foi pauta de reunião dos administradores. A gente contratou um terceiro para fazer uma avaliação de riscos de direitos humanos. Aí a gente colocou cláusulas de direitos humanos nos contratos dos nossos terceiros. A gente tinha uma due diligence contratada em relação a isso, né? A gente fez, antes de contratar esse terceiro, a gente fez uma due diligence que mostrou que nenhum terceiro que a gente estava contratando estava na lista suja do trabalho escravo. A gente fez tudo isso. A gente notou que existia esse risco, então ninguém pode me acusar de ter sido descuidado, né? A gente endereçou esse risco e a gente não pode ser obrigado a acertar, a gente tem que ser obrigado a tentar. Então, não foi que eles, e achei muito inteligente, a defesa não foi feita com base na ideia, não existia trabalho escravo. Não discutiram isso. Assim, olha, a responsabilidade do administrador só vai existir se ele faltou com o seu dever de diligência, né? E aqui, olhando lá o Business Judgment Rule, você teria que mostrar que eu administrador, né, atuei de modo interessado, e aqui não teria o caso, né? Então, ou de que eu tomei uma decisão não informada ou uma decisão não refletida. Foi refletido. Eu tomei cuidado, tá aqui, olha, as políticas, procedimentos, tal, e foi informada. Eu contratei, né, parecer especializado, tal, eu segui o que eu tinha que fazer. E aí a empresa e os administradores foram todos absolvidos, né? E para mim aqui, talvez, a gente chega no ponto em que eu acredito que é o ponto ótimo. Eu não acho que o adequado é que o administrador deixe de decidir, porque ele também está faltando com o dever fiduciário dele. O dever fiduciário dele é decidir. Deixar de decidir também não para mim não é isento de responsabilidade. Eu me omitir, inclusive da perspectiva criminal, é uma omissão. O problema geralmente está na omissão imprópria, né? É deixar de decidir. A questão é eu adequadamente formalizar o porquê eu decido o que eu decido. E talvez, Lu, eu
Eu vivo, né, de casos de assédio, de discriminação, de trabalho escravo, de corrupção, de fraude. Nesses casos, em geral, várias empresas que eu estou atendendo têm política, têm procedimento focado naquilo. Aí quando eu vou assim, mas por que que a gente faz isso? Ah, por causa disso, tem um motivo. Aí eu falo, e onde está escrito? Ah, não, a gente nunca documentou, né? E aqui um apelo que geralmente eu faço aos órgãos de governança, tanto a área de compliance, mas também ao conselho, você não precisa ter coisas hipercomplexas, mas tenha documentação não só do que você faz, mas do porquê você faz o que você faz. É muito comum que as empresas tenham lá uma política do que ela faz, mas ela não explica o porquê ela faz aquilo e não outra coisa, né? O caso o que a gente fala, né? Agora, lavagem de dinheiro é um risco muito central por causa da questão do PCC e do Comando Vermelho, então a gente tem trabalhado com muitos clientes nisso. Muitas vezes o cliente tem toda uma abordagem baseada em risco. Ele fala, não, nesse setor aqui, eu vou fazer esse tipo de diligência. Nesse setor, esse tipo de diligência. Aí quando você pergunta por quê, ele te explica, não, porque esse tem mais risco por causa disso, daquilo. Esse aqui tal. Ele fala assim, legal, e onde está isso? Ah, não, isso aqui tá na minha cabeça, né? E o grande ponto, lembra a decisão informada e refletida. Eu consegui demonstrar documentalmente o porquê eu fiz o que eu fiz é central. E aí, o apelo que eu sempre faço, eu falo muito com o Chief Compliance Officer e com o General Counsel. O apelo que eu sempre faço a eles é o seguinte: muitas vezes eles ligam aqui e falam assim, Rafael, você me ajuda a escrever a política, a fazer não sei o quê? Eu falo assim, tá bom, mas você tem um mapeamento de risco? Eu falo assim, não, mas a gente sabe. Eu falo assim, cara, formaliza mapeamentos de risco. Talvez esse é o grande ponto hoje de fragilidade que eu vejo em grandes corporações. As consequências, o que você faz, está até bem documentado. O porquê você faz, muitas vezes não está. E é esse porquê você faz que ajuda em casos como o da Ticket for Fun. É o risco enterprise, né, que você está falando, não é risco... Porque, assim, Enterprise. às vezes tem... Todas as áreas têm, mas falta, às vezes, o enterprise, né? O que te mata, né? O que eventualmente mataria a sua reputação, e aí você não tem um heatmap para... Eu concordo. Por favor, você tem uma pergunta. Não, é uma pergunta. Obrigado pela excelente apresentação. É Rafael também, Luciene. Minha pergunta, na realidade, eu gostaria de ter feito um pouco antes pelo seguinte. O que você define como administrador? Se você olhar pela lei das SA, eu sou engenheiro, não sou advogado, administrador é diretor estatutário e conselheiro, né? E aí, tudo que você falou administradores, uma vez ou outra mencionava conselheiros. Mas só que o dever, digamos, de diligência, obviamente de conhecimento, de verificação, é completamente diferente de um diretor-presidente, um diretor financeiro, um diretor de operações que está lá 24 horas por dia, enfim, 7 dias por semana, de um conselheiro que faz uma reunião uma vez por mês, por bimestre, ou coisa do tipo, por mais que existam comitês, etc. e tal. Então, essa distinção, até porque a gente está aqui no WCD, né, Corporate Directors, essa distinção entre conselheiro e diretor estatutário, assumindo que, de fato, quando você fala administrador, você estava pensando nos dois, você pode até falar, não, eu sei disso, mas eu estava querendo falar mais de conselheiros. Tudo bem, só para eu entender toda a explicação que você deu. E o que você quer dizer sobre essa diferenciação entre essas duas categorias de administradores, se a minha definição estiver correta, né? E em linha com o que você falou ao longo aqui da excelente palestra. Obrigado. Obrigado, eu estou até vendo se eu acho o artigo aqui. Se eu achar rapidinho, eu falo. Essa pergunta é ótima. Quando a gente fala de administrador, né, todo mundo conhece a definição legal. Administrador, os conselheiros de administração são administradores, né, e os executivos da companhia, os estatutários, também o são. Quando eu falo de administrador aqui, a lógica do artigo 153 se aplicam a estes, né? Não acho que se aplicam igualmente a estes. Entretanto, quando a gente olhar o texto da regulação, nem precisa da regulação, quando a gente pensar na lógica da regulação em geral, a gente pode expandir esse conceito naquilo que couber, eu vou tentar explicar isso, para outras funções, por exemplo, diretores não estatutários, membros de comitê de assessoramento e assim por diante. Em que sentido? E ver se faz sentido agora a minha argumentação. Não dá para, dentro de quem está no administrador, da figura do administrador, por exemplo, conselheiros e o CEO da companhia, eu
ter a mesma interpretação do que é dever de diligência, como você bem colocou. E eu não acho que é isso também que os reguladores têm tido, e também não me parece que é isso que a própria sociedade, em geral, tem atribuído. O que é considerado diligência para um e para outro é medido de acordo com quem ele se compara. O artigo 153 não fala? O administrador, a diligência será, né, estabelecida em relação ao que os outros administradores fazem na execução dos seus próprios negócios, os bons administradores fazem, os outros naquela mesma função, né? Então ninguém espera, e não é expectativa legal, que o conselheiro tenha o mesmo grau de fragmentariedade dos riscos, das questões da empresa em geral, do quem está no dia a dia do executivo. Ele se compara em relação aos seus pares, né? Assim como o diretor estatutário em relação aos seus pares. A margem de comparação, o paradigma de comparação é esse. Agora, a lógica toda que a gente fez aqui hoje, até olhando sobretudo para a responsabilidade externa, é a seguinte lógica, de que as pessoas, nessa lógica de responsabilidade subjetiva, terão responsabilidade em função daquilo que elas têm culpa ou dolo. A culpa vai sempre ser estabelecida de acordo com qual é o grau de envolvimento que aquela pessoa tem com o ato. E aqui eu quero dar um exemplo, quero lembrar o caso. Se eu lembrar o caso, eu falo o nome do caso, mas eu sei que é um caso alemão. Na Alemanha, houve o caso em que o auditor interno da companhia foi responsabilizado criminalmente, né, por uma falha relevante da contabilidade. Qual foi a lógica? Ela tem uma lei específica, mas a lógica é parecida com a omissão imprópria do nosso Código Penal, de que alguém na posição de garante, ou seja, alguém que é o garantidor, tem uma responsabilidade pelo fato que você busca garantir. Mais ou menos a seguinte ideia. Se você é o engenheiro que tem responsabilidade técnica por um prédio, né, você tem um dever de garante daquilo. Ou, de um jeito mais tosco, se eu estou, né, cuidando, se eu sou o professor que está cuidando, que é o parágrafo primeiro do mesmo artigo, eu estou cuidando de crianças, eu tenho um dever de garante ali, eu trago para mim essa responsabilidade. E essa reflexão é muito comum, por exemplo, em relação ao Chief Compliance Officer. Tem uma pergunta que eu mais tenho aqui dos meus clientes mas e o Chief Compliance Officer? Ele tem obrigação de garante? Né? E, então, a reflexão que eu faço é a seguinte: o artigo 153 vale para quem está nessa posição formal de administrador. Mas tudo que a gente falou como matriz de raciocínio hoje vale para qualquer posição de liderança. Porque o que eu quero dizer é, a teoria da cegueira deliberada, das instruções ao avestruz, por exemplo, ela pode ser utilizada para pessoa que, de fato, tinha condições de impedir que aquele ato ocorresse. E aqui eu quero dar um exemplo bobo, mas que não é um exemplo de uma SA tal, mas que é um exemplo que talvez indique para a gente o que eu estou querendo dizer de uma maneira mais clara. A gente teve um processo criminal aqui em São Paulo há pouco tempo, e eu só ouvi porque, por acaso, eu sou amigo da juíza. Que é o seguinte, uma grande rede de joalherias teve um caso envolvendo receptação. O que aconteceu? Uma pessoa trabalhava na casa de uma senhora, furtou ali joias dessa senhora e levou lá na joalheria, numa das lojas dessa joalheria, para vender. Quando chegou lá, a pessoa avaliou as joias, né? A funcionária ali da loja avaliou as joias e, tá bom, você tem aqui, o nosso procedimento é que você tem que preencher aqui os seus dados, tal. Aí a mulher preencheu com os dados falsos. Você, meu nome é Joana Dark, data de nascimento 1612, a mulher nem leu, qualquer coisa lá, assinou o nome Joana Dark e foi embora, com o dinheiro na mão, né? Bom, a polícia civil acabou chegando às joias, né? E ao crime aqui de receptação, nota, então um crime sofisticado, receptação, né? E, inicialmente, o Ministério Público acusou de receptação as atendentes da loja, que estavam ali, e com a argumentação de que, cara, foi ridículo
Não é? Era óbvio que aquilo ali, a pessoa chega com um monte de, né, claramente com o nome de outra pessoa, escrito, com muito amor para você, mamãe Maria. E a pessoa chega lá e preenche o seu nome, Ana. Assim, cara, claramente isso aqui era de outra pessoa. Aquela pessoa nunca tinha vendido nada nessa loja, chegou vendendo no mesmo dia 700 mil reais, não tinha cadastro, você não pede um documento. Claramente você assumiu o risco que aquilo ali era roubado. Né? E o ponto da juíza, a condenação, ela absolveu as recepcionistas da loja e condenou o dono da loja, que nesse caso acho que nem era diretor estatutário. Mas por que ela condenou o dono? Porque ele não era administrador. Porque, de fato, do âmbito do processo, se mostrou que ele que mandava. Mesmo formalmente. E aí que eu falo, gente, que nós, advogados, somos fetichistas com a lei. A gente acha, muitas vezes, que a lei, nossa, muda o mundo. Cara, eu vivo disso, tenho 3 filhos para criar, gente. A lei é muito importante. Mas a gente tem que entender também o que dizem os fatos, né? Interessa, muitas vezes, quanto de empresa não tem administrador estatutário, mas na verdade aquele cara nem vai na empresa, é quem assina. Tem empresa no Brasil que presta esse serviço. Você tem lá um diretor estatutário por on-call, né? As a service. Diretor estatutário as a service. Eu brinco, é um vulgo laranja chique. É o fim, isso. Né? Fecha a porta e sai laranja. correndo. Né? Contrata um laranja. A gente tá falando, eu posso contratar um laranja. Beleza. Como é que é? Ótimo, uma personalidade cítrica. Vou usar isso, que eu falo muitas vezes quando a gente está fazendo investigação, eu falo, isso aqui tem cheiro de laranja, gosto de laranja, se botar na boca, até vitamina C tem. Mas então, e aí a juíza, numa decisão para mim ponderada, ela falou o seguinte: não. O dono aqui não tem. Mas materialmente, quando eu conversei aqui no âmbito do processo, o Ministério Público demonstrou que é ele que mandava nos procedimentos. Que é ele que mandava. E eu entendi, não é que ele sabia, ele não estava naquela loja aquele dia. Ele não estava lá, não é que ele mandou comprar aquelas joias. E aí, olha como a teoria da cegueira deliberada nesse caso foi usada. Aqui me parece com algum sentido. Ele falou assim: mas ele lucrou anos e anos e anos com pessoas indo lá e vendendo a um valor muito descontado, porque quer vender logo, coisas furtadas, roubadas, tal. Ele não tinha nenhum interesse em colocar procedimentos que dificultasse essa venda. E justamente por isso ele nunca colocou. E ele que tinha de fato domínio do fato, ele conhecia a lei de obrigação que ele tem de PLD, ele tinha, né, que ter um cadastro, ele não implementou, ele deixou de implementar os controles, ele deixou de implementar medidas básicas para impedir esse tipo de crime, e então, nesse momento, ele assumiu o risco de que isso acontecesse lá. A menina que estava na recepção, ela não tinha como implementar por ela um procedimento que não existia dentro da empresa. Ela ia, na verdade, ser demitida se ela chegasse e começasse a pedir um monte de documento que não estava dizendo que ela tinha que pedir. E aqui eu volto ao ponto da sua pergunta, e aqui eu acho que é uma utilização razoável da teoria, muito diferente. É a mesma teoria usada no caso do Abílio Diniz. Né? Só que a diferença é que aqui, de fato, claramente a pessoa tinha domínio, as evidências eu olhei eram claras, tal. Não me parece que aqui tem um sentido. Qual acho que é o ponto que eu chego na sua pergunta, né? Isso vale, sobretudo, claro, para quem está em conselho, comitê de auditoria, acho que entra aqui, ou é diretor estatutário. Não só. Se eu sou membro, eu sou membro de diversos, eu sou membro independente de diversos comitês de ética, pelo que eu faço, né? Comitê de PLD e tal. Cara, se no âmbito de um comitê de ética eu for profundamente desidioso ou agir em conflito de interesse e tal, aquilo dá responsabilidade civil. Não é porque eu não tenho a responsabilidade estabelecida na lei das SA que eu passo, então, a ser impune para a lógica do direito, que vale para tudo, de que aquele a que deu caso a um prejuízo tem o dever de indenizar. É o espírito da lei. Faz sentido, não? Olá. Parabéns, Rafael, Lu, tá super apimentada essa discussão, tá ótima. Bom, meu nome é Kézia, eu gostaria só de compartilhar e estimular essa discussão um pouquinho, porque, diferente desse caso, Rafael, que você trouxe sobre a loja de joias, né? A gente tem hoje empresas com milhões de KPIs, com milhões de formas de você identificar um possível risco, né? Com políticas estabelecidas.
E hoje, assim, o que eu vejo, e eu vivo isso no meu dia a dia, numa empresa multinacional, muitas vezes a gente recebe uma política dentro da companhia que é super simplista. Porque lá fora, não, mas por que precisa desse nível de detalhes? Se você está falando que tem que fazer isso, a pessoa já vai entender, não precisa desse tanto de detalhe que você está sugerindo. E às vezes a gente tem que nacionalizar, né, tropicalizar essa política aqui e rechear exatamente com isso que você está colocando, dando esse pano de fundo com risco, com isso, com aquilo, para que a gente possa também tornar um ambiente mais seguro e protegido para a gente poder ter condição de gerir a companhia com mais tranquilidade, né? Como você tem visto isso, né, em relação às empresas brasileiras versus até aquelas que têm empresas fora, multinacionais, nesse conflito? Porque hoje, por mais que a gente tenha os procedimentos, as políticas, muitas vezes isso nem sempre é suficiente, como a gente trouxe aqui vários exemplos, né? E às vezes a gente tem que tornar aquilo, numa realidade brasileira, extremamente burocrático. E aí a função do próprio administrador passa a ser dedicar até mais tempo em verificar essa questão burocrática, porque a gente está envolvido nesse cenário todo, né? Então, como que você tem visto isso dentro das companhias multinacionais? Essa pergunta é ótima e acho que é grande parte até do que a gente faz. A maioria dos nossos clientes ou são empresas multinacionais, né, ou são grandes empresas brasileiras. E grande parte do nosso trabalho no dia a dia, na parte preventiva, eu brinco, a expressão que eu uso com os meus clientes é a lógica do cinto de segurança. Qual a lógica do cinto de segurança? O cinto de segurança é um ótimo controle, não porque o cinto de segurança seria o mais eficiente mecanismo possível para a proteção de quem está dirigindo o carro em caso de um acidente. Ele é eficiente, mas é porque ele é o mais importante, ele é o mais eficiente mecanismo possível que protege você enquanto te autoriza a continuar dirigindo o carro. Né? Porque se tivesse um cinto de segurança que amarra os seus dois braços, ele podia ser mais eficiente no caso de um acidente. Entretanto, você não ia conseguir dirigir o carro, ele não ia servir ao seu propósito. Risco. Risco lembrando meus tempos de KPMG, no chapéu de advogado, né? Risco é definido como um efeito adverso possível que pode atrapalhar um objetivo que você tenha. O risco é ligado a um objetivo. Você não pode, né, retirar. Eu brinco que o único jeito de ter risco zero é estar morto. Né? Então, o único. Sem solução. Esse aqui é risco zerinho. Zerinho. Né? E eu vou usar. Eu vou chegar no seu ponto. Tá? Eu organizou um debate há pouco tempo aqui com advogados mexicanos e americanos, porque muito do que a gente tem feito com os nossos clientes agora é tentar ajudá-los a adaptar os controles de gestão de risco de terceiro em relação à designação do PCC do Comando Vermelho. E aí, o México passou por isso antes, e o advogado mexicano falou uma frase muito boa. Ele falou assim: se você quer ter risco zero operando no México, eu digo para você que o único jeito é não operar no México. É um ponto positivo, todo mundo riu, né? Mas acho que e aí o ponto em que a gente chegou nisso cara, o papel do programa de gestão de riscos em geral, de compliance em específico, que lida com riscos de integridade, é você conseguir demonstrar de modo razoável que você está endereçando aquelas preocupações. Não tem como. Eu tenho 3 filhos, não sei o que eles fazem o tempo todo. Não tem como em uma empresa com milhares de pessoas você conseguir saber o que está todo mundo fazendo o tempo todo, todos os terceiros. Não tem risco zero. O que eu acho que é importante das políticas e procedimentos é demonstrar a racionalidade do processo. E a racionalidade do processo passa, na minha visão, por 2 questões. A primeira, o processo não pode ser desenhado, o processo de controle não pode ser desenhado por alguém sentado numa sala com ar-condicionado aqui na Faria Lima. Não é incomum os meus clientes me ligarem e falarem assim: Rafael, você pode desenhar para mim uma política de gestão de risco de direitos humanos, de risco de corrupção, tal, preciso para a semana que vem. Eu falo, não. Eu falo assim, não, mas pega uma aí que você tem. Eu falo assim, cara, não tem nenhum sentido, é que nem eu tomar o remédio da minha avó. Eu falo assim, não, deram um remédio para minha avó, ela está se sentindo melhor, então se eu tomar, vou me sentir melhor, não tem cabimento. Né? As políticas têm que ser construídas de modo que elas permitam que a operação continue. Eu tenho que entender quais são os riscos. E aí acho que vale a questão da avaliação de risco enterprise. E um segundo, ela só vai funcionar se ela for adaptada ao local. E acho que esse ponto que você trouxe é talvez o grande ponto de discussão
que a gente tem com os nossos clientes multinacionais. Porque muitas vezes eles têm uma política global, e aí, essa política global, na hora que a gente faz o deployment no Brasil, ou ela é boba, não tem sentido, né? Exemplos toscos, tá, gente? Política diz que é razoável um pagamento de refeição para qualquer terceiro até 150 euros, que é muito comum. Mas 150 euros é 800 reais. 800 reais, quando eu estou falando, por exemplo, de um risco de corrupção, onde a gente tem o enunciado número 6 da CGU, se eu pagar 800 reais, leva um agente público para jantar, pago por 800 reais, peço um vinho de 500 reais para ele e tal, aquilo vai ser considerado infração à lei anticorrupção, né? O FCPA, que é a lei americana, estabelece que não é punível o pagamento de facilitação. Ou seja, eu chego lá no fórum, eu dar um uísque para o cara passar na frente o meu processo, eu já tinha direito àquilo, tal, isso não é punível no âmbito da lei americana anticorrupção. Na lei brasileira é. Então, eu tenho que fazer coisas porque tem uma diferença básica. Então, mas há um segundo ponto, que é as políticas servem à prevenção do risco e não as políticas. E o risco é diferente local a local. E aqui, o que a gente tem conversado muito com os nossos clientes multinacionais, talvez é meu único conselho, tem sentido eu ter a lei, a política global, ela tem que ser um framework em que ninguém pode ficar abaixo. Não significa que ninguém possa ficar acima. Então, se a política global diz que eu posso pagar 100 euros de refeição, nenhuma política no mundo pode colocar 150. Mas uma política pode colocar 50, a depender do país. Então, o ser mais restritivo localmente faz sentido. Qual só é o único problema? Quando, na avaliação local, você diz e fala, mas espera aí, essa política, do jeito que está globalmente, ela sufocaria a operação no Brasil. É impossível. Ela cria uma burocracia que vai amarrar os dois braços do motorista e ele não consegue dirigir o carro. Nesse cenário, aí é muito importante que, aí acho que a senioridade do Compliance Officer, General Counsel, de quem está tocando isso, é muito importante. Por quê? Aqui, geralmente, é que mora o perigo. Aqui mora o perigo de tudo que a gente falou hoje. Porque o que acontece em muitas das empresas? O cara olha e fala, isso é uma bobagem sem tamanho. Não tem como fazer. E ele simplesmente descumpre a política global. E aqui mora o perigo máximo. Porque tudo que eu falei até agora, de dever de diligência, blá, 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 é assim, você tem que deixar evidência de que você tentou fazer a coisa certa. A partir do momento em que eu tenho uma política global que diz que eu tenho que fazer A, se eu não faço A, tá muito fácil. Eu lembro do meu trabalho lá no MPF. Agora ficou muito fácil para mim. Né? Porque agora eu falo assim, não, você tinha uma política que você não cumpriu. E esse, talvez, é o ponto mais complexo aqui para as multinacionais, que é, você realmente, nesse caso, por isso aí, você tem que voltar. Geralmente, é fácil a discussão com o global quando você tem que deixar a política mais dura ou mais detalhada. Geralmente, a gente consegue muito rápido. Mas algumas vezes, a gente tem que voltar e falar, não dá. Você tem gente que falou, tem que fazer a política global. Eu vou fazer devida diligência, vou dar um exemplo, eu atendo muito o setor do tabaco. Eu vou fazer devida diligência de direitos humanos de uma política em 100% dos meus produtores mensalmente. Tem produtor de tabaco no Brasil que tem 20 mil, 21 mil produtores de tabaco. O Brasil não é a Bélgica, que cabe na Grande São Paulo. Cara, a extensão territorial disso é tenebrosa, assim. Isso aí faria a empresa ter que contratar 700 pessoas fazendo só isso, e o produtor ia falar, meu, que encheção de saco, vai embora, porque no Brasil quem produz são pequenas famílias, diferentemente de outros lugares do mundo em que é uma grande corporação. Eu visito uma grande fazenda. No Brasil eu visitaria 15 mil sítios. Essa não é uma norma factível. Então aí você tem que voltar à cadeia e explicar que não, porque ele tem que ter uma exceção lá, porque senão eu trago responsabilidade para mim. Eu quero contar uma história sobre isso, mas tem uma outra pergunta, eu conto uma história no final que eu acho que é interessante. Respondi a sua pergunta? Rafael e Luciene, vocês cobriram com bastante competência as questões relacionadas com a governança. Eu gostaria de ouvir um pouco mais de vocês a experiência e os casos, ou mesmo a abordagem que deve ser feita com relação aos membros de conselhos fiscais.
nos últimos anos, o número de membros, conselheiros fiscais tem sido bastante grande, acionados pelo Ministério Público e a CVM. Evidentemente, a apresentação de vocês não cobre conselheiros fiscais, mas gostaria muito de ouvir base nessas experiências que vocês têm e qual abordagem deveria ser realizada. Meu nome é Marcelo Druga. Obrigado, Marcelo. Pergunta difícil, né? Eu até fui dar uma olhada porque eu tinha lido um pouquinho sobre conselheiros fiscais, que eu tenho visto também um pouco mais de responsabilização. Eu vou, parecido com o que eu falei na pergunta do colega, vou falar a minha primeira reflexão com o ponto de que eu não sou especialista em direito societário, né? Partindo da lógica de que cada um vai ter responsabilidade de garantir em relação àquilo que tem obrigação de garantir, o conselheiro fiscal vai ter a sua responsabilidade limitada aos pontos nos quais o conselho fiscal age. Não obstante, tendo em vista que o conselho fiscal tem uma tarefa de fiscalização relevante, o ponto talvez principal, assim que o que eu digo para o compliance officer é o que eu digo para o conselheiro fiscal nesse sentido, que é você ter boa formalização da sua fiscalização é talvez a melhor maneira de você fazer a profilaxia a alguém argumentar que você não fiscalizou. Porque a diferença de quem está numa posição de controle em relação a quem está numa posição de execução é que a lógica muda um pouco e é um pouco mais difícil, né? Porque quem está na posição de execução, a lógica que a gente fez até agora é, eu estou na posição de execução. Business Judgment Rule. Se eu mostrei que eu executei de acordo com o que estava na norma, então eu não posso ser, né, eu não posso ser sancionado. Se eu executei de acordo com, se eu tive boa informação, se eu me informei, se eu fui cuidadoso, né, se eu tomei a decisão de maneira refletida e se eu estava desinteressado. Agora, quem está na posição de controle, que é o caso do conselheiro fiscal, que é o caso do auditor interno, que é o caso do Chief Compliance Officer, fica um pouco complicado porque a função dele é controlar. E o risco que eu geralmente dou é, se o seu escopo não está bem delimitado e bem claro, alguém pode tentar argumentar que qualquer falha é sua, porque você falhou em controlar, né? Então, o que eu tenho dito aos Chief Compliance Officers, e vocês que sabem mais de conselho fiscal que eu, digam se faz sentido também para o conselho fiscal. Primeiro ponto, você tem que deixar muito claro no seu plano de trabalho, no que você está executando, tal, quais são os seus poderes e atribuições, né? Qual é o seu escopo, né? Que eu brinco que é muito parecido com o que eu faço quando eu estou começando uma investigação interna. Eu tenho uma preocupação muito parecida, né? O BRB me contrata para fazer investigação. Rapaz, eu não vou conseguir. Se alguma vez, em 1997, alguém furtou um computador da sala da diretoria do BRB, não vai estar no meu relatório, não está no meu escopo. Eu não estou avaliando isso. Vão dizer que eu fiz um trabalho ruim, que eu tenho responsabilidade por aquilo não ter sido incluído na ação de responsabilidade. Então, o primeiro ponto aqui, eu acho que é ter clareza sobre qual é o escopo de atuação. O segundo ponto, ter clareza sobre quais são as ferramentas de atuação. E o terceiro, adequada documentação das tentativas de diligência. De novo, adaptando o Business Judgment Rule para o conselheiro fiscal, para o Compliance Officer e para o auditor independente, o Business Judgment Rule diz que tomar decisões informadas, refletidas e que não seja no próprio interesse. Primeiro ponto, muito atento a conflitos de interesse, porque esse é um ponto que, em conselho fiscal, me preocupa mais, como uma função de controle, né? Eu, no conselho fiscal, tenho que estar muito preocupado para alguém poder levantar que eu tenho algum conflito de interesse em alguma função, muito atento a isso. Segundo, eu garantir que o conselheiro fiscal, ele não vai executar, mas ele tem que pedir. Então, deixar muito claro ali os pedidos, tal, que ele está solicitando e tomando decisões informadas. Antes dele aprovar as coisas que ele tem que aprovar, deixar claro o processo de reflexão que ele entabulou. Não raro chega a mim, eu fiz algumas investigações, né, relevantes nos últimos anos, e eu peço, muitas vezes, as atas. E a Lu falou das atas resumidas. Cara, as atas eu não consigo, tem ata que eu não consigo entender absolutamente o que aconteceu. Absolutamente. O Conselho Fiscal
foi apresentado as contas, as aprovou por unanimidade. Parece que a reunião durou 12 segundos, né? E aqui eu acho que é um ponto importante para o Conselho Fiscal, como para toda a área de controle, explicar o seu processo decisório, né? Ter uma ata que diga, olha como é diferente assim, Conselho Fiscal tendo em vista os relatórios que recebeu de fulano, ciclano, beltrano, a carta de controles, auditoria que não apontou tal, que resolveu o ponto do ano anterior, que avaliou também, conversou com fulano, avaliando esse resultado, teve como principais preocupações A, B, C, D, E, não obstante, tais preocupações foram endereçadas da seguinte modo, A tá de tal jeito, a B de tal jeito, a C de tal jeito, a D de tal jeito, entendeu que caberia aprovação uma vez, ótimo. Agora eu consigo entender que eu não preciso concordar, mas a responsabilização individual de alguém na função de controle deixa de ser cabível aqui, porque eu demonstro que a pessoa não foi omissa. E aí talvez é o grande ponto para mim, Rafael, de diferenciação. O executivo vai ser responsabilizado por executar de modo improbo. E eu acho que o controlador vai ser responsabilizado por deixar de controlar. Então, enquanto o executivo tem que dar documentação de que ele levou em consideração os riscos na sua tomada de decisão, o controlador, que eu estou botando aqui o Conselho Fiscal dentro, acho que tem um papel de deixar claro quais foram os controles que ele considerou e recebeu para a sua tomada de decisão com o escopo que lhe cabia. Eu acho que assim ele está preparado, ele está protegido. Acho que existe um exagero em geral, né? Eu não posso também entrar em detalhes de alguns casos específicos, mas, por exemplo, né, casos americanos e outros casos, acho que a gente tem muitas vezes um afã da sociedade de querer dizer que todo mundo é culpado tal, e aqui é um pouco, né, a gente falou da mídia em especial, um pouco absurdo, né? O Conselho Fiscal, em grande medida, não tem como ter acesso a algumas informações, como é o caso do auditor independente, como é o caso da gente aqui no escritório. Não obstante, eu também tenho que dizer uma coisa. Em vários casos que eu trabalhei, eu vi conselhos fiscais que não estavam plenamente empoderados da sua função, né? A gente tinha uma figura lá atrás, né, quando eu estava na Corregedoria do Estado, a gente estava fazendo um processo muito forte junto à Secretaria da Fazenda, porque a gente brincava que conselho de administração não podia ser conselho de cafezinho em âmbito de empresa estatal. Porque a gente brincava que tinha muito conselheiro, tudo empresa pública, isso era muito comum, que as pessoas iam, tomavam um café, o CEO fazia uma apresentação, opa, excelente, muito bom, obrigado. E ia todo mundo embora, né? E acho que isso mudou muito, né, em geral. Eu vi alguns órgãos de controle nos últimos anos em que isso aconteceu. Sobretudo em empresas em que tem um bloco de controle muito grande, né? Sobretudo em empresas em que quem está lá nesse conselho fiscal, por exemplo, está lá há muitos anos. A empresa de capital aberto que está lá no novo mercado, menos, mas sobretudo essas empresas que têm uma governança formalmente forte, mas materialmente ainda incipiente, eu vi muito isso acontecer. E aí eu acho que o ponto é, se você tem o papel de controlar, você seguramente não vai ser responsabilizado por algo que deu errado. A não ser que você não exerceu o básico de controlar. Eu nunca vi um conselho um controlador sendo responsabilizado pela falha do controle. Eu nunca vi um controlador sendo responsabilizado por uma execução ruim, mas eu já vi controlador sendo buscada a sua responsabilização por não ter exercido minimamente o afã de controlar. Eu acho que esse talvez é o ponto central. Não sei se eu enderecei a sua pergunta. Fala sobre esse assunto. Não, eu acho que eu não colocaria mais nada. Eu enfatizo um pouco as atas, eu acho que na proteção do conselheiro fiscal ou de qualquer conselheiro, mas da própria administração, né? Então, quando a gente consegue convencer a administração de que aquilo ali, e não é no sentido só de proteção, é no sentido do que é o correto, é o ético, né? É o que vai documentar uma decisão. Normalmente eu vejo é muito simplista, né? E aí eu estou falando até com base na minha experiência de
auditor externo. Eu era um auditor externo que eu pedia a ata do Conselho de Administração para ler. E, às vezes, as empresas com alto padrão de governança nunca se negaram a entregar, né? Algumas, não, isso aqui não pode, porque o auditor externo não pode ver acordo de acionismo. Peraí, eu preciso saber da minha responsabilidade. E eu remeto isso ao Conselho Fiscal, né? Cadê o regulamento, o estatuto? Olhou tudo, leu as políticas, né? Eu anotei uma série de coisas de política. Eu tenho passado aqui algum tempo lendo políticas, numa nova atividade, e tem muitas coisas aqui interessantes, né? O porquê do risco, não está escrito mesmo, né? E aí cabe a nós, membros de conselho de comitês de risco ou de conselho de administração fiscal, trazer aquilo numa atitude de colaboração, falar, olha, isso aqui é o que o que mais te defende, né? Então, e por que não, né? Por que a gente não pode mudar? Por que a gente não pode colocar? Então, eu acho que é isso que eu tenho experimentado aqui em algumas cadeiras, né? Então, muito obrigada pelas perguntas que houve aqui na sala. Não houve nenhuma pergunta da parte virtual. Infelizmente, o tempo já acabou, né? Então, queria agradecer. Falo demais, desculpa, gente. Não, você não fala. Não, Dar um microfone para um advogado é um grande risco que vocês estão tomando. Está na matriz. Então, muito obrigada ao escritório, obrigada a você, às suas sócias que estavam aqui, por nos atender, e que a gente possa provocar mais fóruns assim na WCD, onde a gente possa trazer uma reflexão, né? Não é um fórum que traz a resposta que talvez nós quiséssemos, né? Uma solução a fatos, mas aquilo que nos embala e nos embasa com conceitos, com reflexões que a gente vai trazer para a nossa prática, para que a gente possa, então, ainda fazer o nosso trabalho melhor, né? Então, muito obrigada mesmo, é um prazer sempre estar com você. Lu, sempre que vocês quiserem, gente, independentemente de ter alguém do Machado Meyer falando ou não, vocês podem contar aqui com a casa, está aberto para vocês. Machado Meyer tem uma iniciativa de liderança feminina muito bacana. Um dos objetivos do escritório que a gente estabeleceu com o Pacto Global da ONU é que até 2030 mais da metade das nossas sócias sejam mulheres. A gente provavelmente vai chegar antes de 2030, a gente tinha um escritório 50-50. Então, é uma pauta, né, muito cara ao escritório. Então, sei que eu estou falando por toda a sociedade, vocês podem sempre contar com essa casa, está aberto a vocês aqui. Obrigado por ter me chamado hoje. Obrigada, em nome da WCD, de todas as pessoas, né, presentes, e muito obrigada mesmo pela essa oportunidade de aprendizado, né, porque é assim que a gente também experimenta e a gente dá continuidade ao nosso trabalho, que é tentar fazer daquilo melhor, né? Muito obrigada, tá?